somente ao vosso servo, e ensinai-me vossas leis e mandamentos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir, mas não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Invoquemos sobre nós o auxílio do Divino Espírito Santo, para que ele nos faça compreender a Escritura que acabamos de ouvir. Rezemos, supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, terminado o almoço na casa do chefe dos fariseus no domingo passado, Jesus sai daquele almoço, depois de enfrentar a avaliação e o julgamento dos fariseus. Ele os ensina como se comportar como convidados, mas ensina também como convidar alguém, zerando no coração o interesse em receber qualquer coisa em troca. Nada em troca. Acolher qualquer convidado como se fosse um coxo, um aleijado, um pobre, um mendigo, que não pudesse retribuir em nada. Pronto, sai daquele almoço, retoma o caminho para Jerusalém. Jesus está convencido do que ele enfrentará em Jerusalém, embora há uma reação implacável das multidões atrás dele. Mas ele também reage diante das multidões. Vamos? Número 9 do seu folheto, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25
até o 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: espere um pouco. Grandes multidões. Já falei outros sentidos de multidões no Evangelho, mas hoje apresento um novo. Multidões, grandes multidões, aqui nessa cena, para Lucas, significa toda a multidão dos discípulos, aqueles que estavam lá naquele dia diante de Jesus, e nós, que hoje estamos aqui também diante de Jesus. Ele, voltando-se, dirige uma palavra às multidões, porque ele quer falar olhando nos olhos. Ele não quer que a multidão inflamada continue a segui-lo, empolgada, sem entender as consequências que devem ser acolhidas por aqueles que optaram por segui-lo. Jesus não te engana, Jesus não simula uma propaganda falsa, Jesus não realiza prodígios, milagres e sinais para atiçar em você curiosidade. Jesus quer levar você ao ápice daquela força que impactou o primeiro olhar, a primeira vez que você o ouviu, se encantou por ele, se deixou ser movido por um entusiasmo e desejou segui-lo. Ele volta-se, olha no fundo dos seus olhos e propõe uma radical avaliação. Vamos? Voltando-se, ele lhes disse, versículo 26, brada, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Espera lá. Isso aqui soa absolutamente como uma campanha contra. Você imagina? O povo empolgado atrás de Jesus, porque vim aqui para pedir saúde para o meu filho, saúde para o meu pai, que o Senhor me ajude a realizar o sonho dos meus filhos, que o Senhor me ajude a realizar o sonho da minha mãe. E Jesus, alto lá, se tem alguém atrás de mim, se alguém vem a mim, e brada uma palavra tão dura, e não se desapega dos afetos primários, aqueles com os quais nós estabelecemos os vínculos mais sólidos, ou no mínimo, os vínculos mais envolventes da vida da gente, ainda que não são mais sólidos. Porque tem gente que não tem vínculo sólido com pai, mãe, irmão, irmã, esposa, esposo, mas esses vínculos são problemas sempre, estão sempre causando estragos o tempo inteiro. São esses vínculos primários, básicos, que Jesus propõe uma renúncia. Como é que Jesus fala para se desapegar de pai, mãe, esposa, esposo, filho, irmãos, irmãs e até da própria vida, se os 10 mandamentos falam para honrar pai e mãe, não matar, Jesus apresenta a condição dos discípulos, centrado no tema da renúncia. Vem a mim, seguir-me. No tempo de Jesus, na religião judaica, no judaísmo do primeiro século, o verbo seguir designava habitualmente algumas coisas que nós não estamos familiarizados com elas. E que Jesus muda o sentido predominante do seu tempo.
O verbo seguir no tempo de Jesus significava o respeito, a obediência e os numerosos serviços que um discípulo passava a desenvolver para o seu mestre, o rabino, o chefe da sinagoga. Jesus usa essa expressão seguir e meu discípulo dando um sentido absolutamente novo, apresenta critérios novos. E curiosamente, ele apresenta o sentido novo indo aos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos, os 3 primeiros estão ligados à nossa relação com Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar o dia do Senhor. O 4º mandamento, até o último, tem a ver com o nosso relacionamento conosco. Começa com honrar pai e mãe. Os 7 mandamentos desenvolvem-se nas nossas relações uns com os outros. Não matar, não roubar, não desejar, não cobiçar. E nós com nós, como diz o goiano, nós conosco. Nós com Deus e nós conosco. Jesus retoma aqui o tema da primazia da relação com Deus. Seguir Jesus tem a ver com a primazia do 1º, do 2º, do 3º mandamento. Pôr Jesus em relevo, que não tem dúvidas no segmento. O problema é que nós somos uma sociedade, primeiro que nós estamos numa sociedade doente, enferma, desequilibrada, inflamada. Tudo gera polêmica, tudo gera desgaste, tudo gera atrito. Qualquer tema tem provocado desconforto e agressividade entre todo mundo. Primeiro que nós estamos numa histeria generalizada, primeiro. Mas segundo que nós temos, por causa dessa histeria, nós desenvolvemos uma sensibilidade também patológica nas nossas relações primárias. Pai, mãe, esposa, esposo, filhos, irmãos, irmãs. Relação patológica. A gente põe essas relações num primado, num senhorio, e a gente passa a fazer tudo como escravas e escravos dessas relações. Tudo. Quantos de nós passamos por isso e convivemos com pessoas que radicalmente romperam com Jesus, romperam com a igreja, porque, padre, de tanto ele falar, eu deixei de ir na igreja. De tanto ela falar, parei de ir na igreja. Padre, de tanto ele implicar comigo, lendo a Bíblia lá em casa, rezando o meu terço, parei. Quantos de nós convivemos com isso, ou somos testemunhas disso? Quantos de nós, esses dias eu fui visitar um doente, cheguei lá por surpresa, estava o filho com os netos do doente e uma criança de 5 para 6 anos. Padre, o senhor não lembra da gente, a gente esteve lá, tal época. Mas, chamou a menininha e falou, padre, o que a gente faz? Toda igreja que a gente vai com ela, ela não gosta. Aí nós deixamos de ir na igreja, porque ela não gosta. Hoje os recursos extraordinários, né? Pegou a foto dele, a mãe com a criança de 5 para 6 anos, no celular, na porta de umas 5 igrejas. Falou, filha, vem cá, essa igreja aqui você gosta? Ela, não, lá não gostei por causa disso. E essa aqui? Não gostei por causa disso. Impressionante. Aí eu disse, e vocês deram para uma criança de 5 para 6 anos o comando da vida espiritual de vocês. Ela que decide, porque não gosta. A primazia do não gostar de um filho, do não gostar de uma esposa, do não gostar do esposo, do não gostar de uma mãe, de um irmão, o não gostar do outro decide-me as relações com Deus. Esta sociedade não tem futuro longo.
Jesus vai mostrar por quê. Vamos ver? Ele diz agora uma coisa extremamente, depois de dizer, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Mas agora ele vai pegar mais pesado ainda. Versículo 27, vamos. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Eu já dei, noutras pregações, um sentido do que significa a cruz. Mas eu vou apresentar hoje um sentido novo. Olhe para a cruz aqui, por favor. O que é a cruz? A gente vai ver primeiro o que é a cruz, para depois ver o que é discípulo. A cruz era e é... Prepare-se, porque o que eu vou falar vai te causar talvez algumas confusões psicológicas e emocionais, e até na razão. E você vai precisar da ajuda muito grande do Espírito Santo para chegar ao alcance e à aceitação do que eu vou falar. Porque a mim também foi extremamente desconfortável escutar o que eu vou falar. A cruz é um instrumento de execução do eu. Eu sei que isso é pavoroso. Fico perto dela. Olhe para cá. A cruz é um instrumento de execução do eu. Carta de Paulo aos Filipenses, segunda leitura do Domingo de Ramos. Jesus Cristo existindo, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Mas, existindo em condição humana, se fez obediente até a morte e morte de cruz, esvaziando-se a si mesmo. A cruz é um instrumento para o esvaziamento do ego. Quando Jesus fala, olha, quem não renuncia a si, não toma sua cruz, quem não pega o instrumento de esvaziamento do ego, não vai dar conta de me seguir. E ainda que seguindo-me, não alcançará o resultado do segmento. Pois nós vivemos uma religião, uma sociedade extremamente inflada no ego, não vivemos? Uma sociedade escrava do ego. O Brasil, com toda a crise pela qual o Brasil passa, nós estamos entre os 3 maiores consumidores no mundo em produtos de beleza. Tamanha nossa necessidade e dependência da imagem e do ego. Então, para nós, escutar Jesus dizendo que nós precisamos pegar um instrumento de execução do ego, da vaidade, do eu, do umbigo, para segui-lo, para esvaziar, porque senão a gente não alcança a meta a qual ele quer levar-nos. Jesus diz, não vai dar conta, não pode ser meu discípulo, pode fazer o esforço que for, mas não alcançará o estado de discipulado. Irmã, irmão, todos nós estamos envolvidos na paixão e na morte de Jesus. Como todos nós estamos envolvidos na sua gloriosa ressurreição, se morremos com Cristo, com Ele ressuscitaremos. Se com Ele sofremos, com Ele permanecemos firmes, com Ele reinaremos. Carregar, ser discípulo de Jesus, não é coisa de momento, não é experimentar, não é lugar de ter uma opinião, não é uma adesão, senão
um processo permanente de provação verificada a vida inteira, exigindo resposta, exigindo todo dia, todo momento, aquele amém, aquele seja feita a tua vontade e não a minha. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade e não a minha. Ser discípulo no tempo de Jesus, ele assume a expressão discípulo meu, mas dá um sentido novo. E eu queria que os irmãos e irmãs prestassem muita atenção. No tempo de Jesus, ser discípulo tinha um sentido: seguir com respeito, obediência e até prestando serviços. Jesus já não apresenta esse modo. Agora, Jesus diz que é Ele que escolhe o discípulo e não o discípulo que escolhe o mestre. Ele chama. Ele olha nos olhos e chama. No tempo dele era o discípulo que escolhia o mestre. Agora não. É o mestre que escolhe o discípulo. Os evangelhos todos narram que o chamamento vem de Jesus. E o atendimento, como também a recusa, são imediatos. E o jovem rico foi embora triste e abatido porque tinha muitos bens. Ou, a partir daquele momento, deixou tudo e seguiu Jesus. Os discípulos seguem a Jesus não só como ouvintes, mas como colaboradores, como testemunhas do reino que se inaugura em Cristo. Os discípulos são obreiros da mesma obra de Cristo. Se vós me seguis e obedeceis a minha palavra, realizareis as obras que eu faço e as realizareis ainda maiores do que essas. Em Mateus, as multidões seguem Jesus. Elas parecem, como em Lucas, parecem que procuram vagamente em Jesus um mestre, assim, tomado de frustrações, decepções, por muitas experiências que tinham passado, mas não acreditam e não confiam que é possível encontrar alguém que alcance a busca que fazem. Jesus, nessa etapa mais dramática, chegando mais perto de Jerusalém, procede e faz uma crítica desse segmento, de uma multidão que vai atrás dele mais marcado por frustrações com os mestres do passado do que uma decisão por ele. Jesus deixa claro que ele significa muito mais do que aquilo que os discípulos e as multidões tinham imaginado. As multidões tinham uma expectativa, os discípulos tinham uma expectativa e Jesus está apresentando radicalmente: eu estou apresentando para vocês uma meta muito maior do que a medíocre que vocês buscam. E os discípulos sofrem muito e as multidões empalidecem ante essa consciência que Jesus dá. Seguir Jesus é nada menos que tomar sobre si a sua cruz, o instrumento de execução do seu ego. Irmã, irmão, Jesus não quer que você deixe de amar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu esposo, seu filho, sua irmã. Jesus quer que você ame-o mais do que a eles. E ame-os com um amor maior do que esse amor emocional, emotivo, esse amor meramente afetivo, mas ele quer dar uma tinta nova a esse amor. Ele quer dar uma qualidade de transcendência desse amor, de infinito a esse amor. Porque esse amor às vezes ele vai, mas ele esgota. Um dia a mãe diz, um dia o pai diz: não aguento mais, não pisa mais aqui. Um dia o filho diz: com vocês eu não convivo mais. Quem tem grupo de WhatsApp de família tem aqueles parentes que vivem saindo do grupo, não é?
emburrados. Jesus está querendo apresentar uma alternativa que transcende a esses emburramentos, a essa sensibilidade de gente enferma, de gente doente, desequilibrada. E ele vai apresentar duas historinhas que a mim mexeu profundamente. E eu peço ao Espírito Santo que ajude-me a dar aos irmãs e irmãos o sentido fecundo do que vem agora. Vamos ver? Duas parábolas. Versículo 28. É isso? É. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Espere lá. Irmã, irmão, você já se imaginou espiritualmente sua relação com Cristo, sua vida de cristã, de cristão, como uma torre? Que desde o dia em que você aceitou Jesus e começou a seguir Jesus, você decidiu-se por construir uma torre sob o comando dele. Você já tomou consciência de que, a partir do chamado que Jesus fez a você, você sentou primeiro, calculou se tinha as condições necessárias para construir essa torre? Você se olha e as pessoas que convivem com você identificam em você uma torre bela, esplêndida, que se eleva às alturas da transcendência dos céus, alcança o infinito. Ou você e eu somos motivo de chacota para aqueles que convivem conosco, dizendo: tadinho, reza tanto, mas não dá conta de ir. Tadinha, fica o dia inteirinho com a televisão ligada, vendo programa e rezando coisa dos canais de TV católico, mas não consegue. Tadinho, fala tanto dessa igreja, dessa religião, mas não é capaz de ir. Meu pai, minha mãe, minha avó, meu avô, meu irmão, fala tanto de Deus, mas não dá conta de ir. É a torre inacabada, motivo de chacota. É tão difícil aceitar essa avaliação. Primeiro, como é que você se vê? E segundo, as pessoas que convivem conosco, como é que elas olham para nós? E como é que contemplam em nós essa elevação espiritual? Somos motivo de louvor a Deus, Mateus 5, para que vendo vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que está no céu. As pessoas que convivem conosco olham para nós e começam a louvar a Deus pela beleza que vem de uma torre que se eleva, altaneira e bela. Ou as pessoas que convivem conosco dizem: empenhou muito esforço, coitado, coitada, mas... Olha, nós estamos vivendo tempos frágeis. Nós precisamos criar coragem de permitir que a palavra de Deus avalie a altura do que nós precisamos ser avaliados. Essa relação nossa com Cristo, ela tem um grau de visibilidade, de exposição. Alguns santos e místicos dizem: a gente não pode apenas ser santo, a gente precisa parecer ser santo. A gente não pode só parecer ser santo, a gente tem que ser também santo. Na realidade mais íntima do que essa torre tem, lá no alto, que ninguém chega, só você e Deus no íntimo,
é preciso ter uma realidade tão transcendente quanto aquela elevação do olhar que te puxa para o alto. Mas tem uma regra também sofrida. Na verdade, eu passei uma semana difícil com essa autoavaliação de uma torre. E me vinha constantemente aquela imagem, quando você vai a São Paulo, a Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são cidades espalhadas, que do aeroporto até para a cidade você anda horas e horas só olhando aqui, tanto de barraco, barraco inacabado, não é? Tijolo e barraco, inacabado. Me vinha essa imagem, inacabado. Lá por dentro, os bombardeios, as balas perdidas matando gente de tudo quanto é modo. Às vezes nós somos esse monte de barracos inacabados. Precisamos pedir ao Senhor um discernimento que só o Espírito Santo dá. Aquilo que a primeira leitura diz, que Deus, o Deus inacessível, os pensamentos dos mortais são tímidos, as nossas reflexões são incertas. Em Jesus não. Em Jesus você alcançou um nível de elevação que você tem a possibilidade de erguer-se tanto quanto Deus. Na festa da ascensão do Senhor, nós celebramos na carne dele elevada ao céu. Nossa carne entrou no céu. Nele nós nos elevamos também. Na carne dele, sentada à direita do Pai, a nossa carne já participa dessa glória. Mas tem uma outra comparação que vai render também uma revisão de vida penosa, vamos ver? Mas extremamente frutuosa. Versículo 30 e... Vamos, 31. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro, examina bem, se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Ai, ai, ai. Você, sua vida espiritual, sua vida moral, sua vida afetiva, sua vida emocional, sua vida psicológica, sua vida familiar, sua vida de esposa, de esposo, sua profissão, é uma guerra planejada, uma guerra com planilha e com exatidão de enfrentamento das potências do mal, ou você não passa de um vale destroçado de corpos mutilados pela guerra? Uma comparação dura também, né? Tão difícil de aplicar na vida da gente. Você é uma batalha, cada dia, vencida. Olha, essa batalha, Paulo diz que é uma batalha espiritual, é uma luta contra as potências do inferno, do diabo, dos pecados que nos habitam. Essa batalha com 10.000, enfrentar um que vem com 20.000, é uma batalha desproporcional. As negociações de paz não é para você ceder ao inimigo, ao pecado, ao mal e dizer, vamos fazer uma média, porque Jesus não cedeu. Ele foi com a multidão para Jerusalém. Ele soube das potências dos fariseus, dos mestres da lei, dos anciãos, dos sacerdotes e do exército do Império Romano. Ele não titubeou. Em nenhum momento ele propôs fazer uma negociação de paz, cedendo à convicção dele e pensando de acordo com o que nós pensamos, em nenhum momento. Jesus tem uma convicção e quer de mim e de você que nós marchemos com ele com a mesma convicção e não tenhamos dúvida dessa batalha.
Não tenhamos dúvida desse enfrentamento. Não tenhamos medo do que enfrentaremos. Seja elevando ao mais alto a torre, ou seja, descendo às mais recônditas grotas e chapadas das batalhas de guerra. Enfrentemos. Você, cada um, precisa dar conta de se enxergar nessa construção e nessa guerra. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos trazendo essa guerra para dentro de casa e trazendo essa guerra para dentro da igreja. Se você olhar na internet, às vezes que o nome da igreja, do Santo Padre o Papa, nas redes sociais, quando aparece o tema da nossa vida de igreja, é só para falar das brigas e guerras de nós contra nós mesmos. Um reino dividido é um reino de Satanás. Todas as vezes que nós multiplicamos nas redes sociais notícias contra a igreja e fazemos festa com as coisas que nós bombardeamos contra nós mesmos, nós estamos a serviço da obra de Satanás. Seguir Jesus supõe professar nele a nossa fé e acreditar que o poder do inferno não vai vencer a igreja, ainda que o Papa e os bispos façam coisas e encaminhamentos que a gente não entende. E a gente tem o direito de não entender algumas coisas. Mas daí para se tornar um fronte de guerra em que nós nos degladiamos contra nós mesmos e nós temos empolgação de colocar coisas contra a igreja e moer em paulada a própria identidade da igreja, não tem cabimento. Essa semana eu tive que falar com uma catequista, ela posta no grupo uma coisa. Eu fui no privado e falei: irmã, nós da catequese transmitimos Cristo e a salvação que vem de Cristo. Nós não somos testemunhas dos fuxicos e das fofocas e das divisões. Nós professamos nossa fé em Cristo. Nós não temos dúvida que a torre que se eleva é Ele mesmo que nos alcançará o céu. Nós não temos dúvida de que a batalha, a guerra contra o ego, a guerra contra o ego é renunciar a nós mesmos, renunciar à minha vontade de ficar indignada contra meu pai, contra minha mãe. Mas eu me lembro de Cristo e penso: não, com meu pai e a minha mãe eu vou reagir como alguém que é amado por Cristo e ama Cristo, e vou amar o meu pai e minha mãe como Cristo me ama. Não, eu não vou entrar numa batalha de guerra contra a minha família, contra a minha igreja, porque não vou ser instrumento da divisão de Satanás na minha casa, na minha igreja, na minha fé. Do contrário, o que nós estamos nos tornando, nas redes sociais, nos canais que pregam a vitória dos ateus, da incredulidade, eles têm prazer em nos ver nós contra nós. Eles acham bom demais quando bombardeia rede social, a gente falando da gente mesmo. Renunciar a nós mesmos significa renunciar às ideologias que nos escravizam e nos faz olhar para a igreja, o corpo de Cristo, e dizer: entre as ideologias que eu acredito, ideologias políticas de direita ou de esquerda, de centro, de equilíbrio, seja qual a ideologia, eu renuncio a mim mesmo, a fúria de minha revolta e minha indignação nacional, que eu discordo de muita coisa que está acontecendo, também na igreja, mas não vou trabalhar contra o corpo de Cristo. Está claro? Amém? Não tenhamos medo de dizer para nossa casa, para nossa família, para os grupos de amigos: eu não servirei às blasfêmias contra Cristo
e contra o corpo de Cristo na igreja. Vou falar uma coisa pavorosa. A desgraça maldita das redes sociais. Amigos que postam nas redes sociais para os amigos. A promiscuidade, vídeo com pornografia. Isso, você está pondo Satanás dentro da casa do seu amigo. Renuncie a isto. Rompa com esse vício. Parece que é uma honra ser homem. Quanto mais eu mandar mulher nua para os amigos. Isso não é honra. Isso é levar a desonra para o lar do outro, porque o meu já está tomado da ferrugem de Satanás. Romper com essa lógica que se estabelece no meio de nós como algo normal. E ser homem é assim, ser mulher é assim. Eu estou quase tendo um infarto aqui para tratar desse assunto. Mas a igreja precisa criar coragem de tratar desse assunto. Porque está ficando feio a forma com que os outros passam perto de nós cristãos e olham para as torres dizendo, não são capazes de acabar. Alguém que segue Cristo manda isso aqui para os amigos. Alguém que segue Cristo vive isso aqui. Alguém que serve Cristo pode ser instrumento disso aqui. Nós nos tornamos motivo de chacota. E quem ganha? O diabo e Satanás, o inferno, o pecado em nós, a divisão dentro da nossa casa, o desrespeito violento contra nós, contra o nosso corpo. Quem ganha é a potência do mal. Não tenhamos medo de romper. Eu estou falando tenhamos porque também eu sou tentado dia e noite. Internet é assim. Você está lendo um trem o tempo inteiro saindo daquelas coisinhas para você apertar o dedo lá e parar no campo de Satanás, na batalha de Satanás, das porcarias do diabo. Inclusive, se você pede um site que mostra notícias de igreja sadia, ele vai te apresentar um monte de... Viu que você gosta de notícia de igreja? Ele vai apresentar para você todas as porcarias também que tiver sobre tudo quanto é divisão na igreja. E você vai lá. Irmã, irmão, peça a Jesus a graça de você retomar a construção dessa torre. Peça a Jesus que você retome hoje a construção da torre da sua fé, da torre da sua igreja. Peça a Jesus que você retome hoje a batalha de guerra. Que você fará como Jesus fez. Você esvaziará você mesma na cruz como ele esvaziou a si mesmo. Você renunciará a si mesma, a si mesmo. Você vai renunciar sua opinião, suas convicções ideológicas de direita. O estrago que a igreja sofreu permitindo a manipulação da esquerda dentro dela, a igreja corre o mesmo risco de um estrago tão grande agora com a direita dentro dela. É estrago de Satanás do mesmo jeito, porque é estrago de ideologia, de sistema daqui. Peçamos ao Senhor a graça de retomar essa batalha e essa guerra. Não entreguemos nas mãos de Satanás o que ele quer, nossas armas, e deixemos que ele batalhe por nós. Não deixemos. Inclina a sua cabeça, põe uma mão no seu coração e diga a Jesus que você abraça a sua cruz. Você toma com você a sua cruz e você não tem medo de jeito nenhum, porque você
está seguindo os passos dele. E essa torre que é você vai ficar pronta. Essa torre que é o seu casamento e a sua família será levantada e erguida e será bela. Essa torre da honra do seu nome, do nome de seus pais e seus antepassados será elevada. Essa guerra será vencida. Fale com Jesus, que te ama, que te quer a serviço dele e do reino dele e da igreja dele, que é o seu corpo. Ore, suplique. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem transformar todo o meu ser. Controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar, o meu falar. O meu pensar, o meu meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Fiquemos em pé. Deixe o folheto no banco. Estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indica. Ou se te ajuda e se você prefere, reze comigo, estendendo sua mão. Senhor Jesus, em momento algum, o Senhor fraquejou, abandonou sua missão, jogou fora a sua cruz, ou pediu ao Pai que te permitisse abandonar a missão. Senhor Jesus, por seu sangue derramado na cruz, por sua morte, eu te peço, ajuda-me a abraçar a minha cruz e a sacrificar na minha cruz o meu ego, o meu orgulho, a minha soberba, a minha vaidade exagerada, tudo que me escraviza e não me permite construir essa torre seguindo o Senhor, vencer esta guerra seguindo o Senhor. Jesus, o Senhor sabe do que mais me impede de elevar essa torre. O Senhor sabe os graves motivos que me tornaram espiritualmente, moralmente, uma torre inacabada, uma guerra vencida. Põe a mão no seu coração e fale com Jesus.
da guerra que você tem que retomar hoje, da torre que você retoma hoje a construir, no seu casamento, na sua profissão, na sua vida moral, na sua vida ética, na sua vida de igreja, na sua vida como esposa e esposo, pai e mãe, filho, irmão e irmã. Apresente ao Senhor sua liberdade, sua coragem em retomar a construção dessa torre que é você. Retomar a batalha e a luta contra o mal que tem quase vencido você. Obrigado, Jesus, por voltar-se e olhar para nós e nos chamar a uma consciência corajosa da nossa missão. Obrigado por nos ajudar a retomar essa obra, essa construção da nossa vida espiritual, essa batalha dessa guerra espiritual. Obrigado. Vai à frente, Jesus. Comanda, Jesus. Comanda essa batalha. Comanda essa construção. Obrigado, Jesus. Amém.